Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo, e eu estou dividindo a bancada com Rayana Maia. Por favor, Ray, se apresenta. Oi, pessoal, eu sou Rayana Maia, médica geneticista, vim direto da Paraíba para conversar aqui com vocês hoje. E a gente está aqui com dois convidados super especiais para a gente falar sobre temas de inovação, sustentabilidade em saúde. Estamos com o Breno Pfizer e a Giovanna Toccoli. Breno, Giovanna, por favor, se apresentem. Pode começar. Pode ir? Começar. Bom, meu nome é Giovanna, sou biomédica e faço doutorado em genética, né? Um assunto acho que a gente gosta um pouco, lá na Unifesp. E também produzo conteúdo falando um pouco de inovação, de tecnologias e saúde também. Perfeito. E eu sou um engenheiro civil que eu gosto de falar que sou louco por inovações, porque de engenharia civil tem um pedacinho. As coisas foram passando ao longo do tempo, eu fui direcionando um pouco da minha carreira para essa área e que envolve muito comunicação. E hoje um dos focos principais do meu trabalho também é falar disso nas mídias sociais, focado para a área de saúde, que a gente precisa entrar em alguns tópicos que pouco se fala e levar um pouco de visibilidade, entender que as coisas estão acontecendo e as pessoas pouco sabem. As grandes mídias mostram mais sensacionalismo, fofoca, notícias, tragédias, né? Mas a gente tem muita coisa interessante e boa acontecendo e é uma honra a gente estar aqui, tendo mais um espaço, ainda mais num nicho que é importantíssimo de ser falado, né? Principalmente para as próximas gerações, e cada vez mais o tempo passando a gente tentando associar doenças genéticas, como evitar certas coisas, como aprimorar o ser humano de modo geral, com ética, e eu acho que esse é um momento para a gente também trazer todos esses insights, e acho que em conjunto a gente faz isso muito melhor. Perfeito, perfeito. De fato, é super interessante porque assim, a genética, ela é uma área que ela está em uma construção, né? Eu não falo nem que é um avanço, mas é muita coisa sendo construída ainda, né? De uma forma muito dinâmica. A gente sabe que nos últimos 10 anos o quanto que avançou a forma como a gente lida com as questões genéticas, e tanto do ponto de vista de diagnóstico, do ponto de vista de terapia, do ponto de vista de aspectos éticos que a gente precisa sempre ter ali frente ao paciente, as questões relativas àquela vida. Esse avanço ele é muito dinâmico, ele é muito dinâmico. E quanto que a gente consegue utilizar e aplicar conhecimentos novos de tecnologia, de coisas que estão sendo desenvolvidas dentro dessa área. Eu acho que esse é um ponto super interessante e que é o que está movimentando a gente, eu acho que nos últimos anos, de forma constante, né? Antes a gente falava que a genética era o futuro, né? E hoje a gente sabe que a gente vive a genética e ela tem, na verdade, avançado por todas as áreas da saúde. Se você vai para qualquer outra especialidade, né, a gente vai ter algum ponto da genética contribuindo desde diagnóstico, tratamento. E aí eu acho que a tecnologia ela tem sido incorporada à genética para potencializar isso. Então, assim, a gente já fala de inteligência artificial o tempo todo para otimizar como é que a gente facilita o diagnóstico, como é que a gente melhora aqueles pontos, ainda que são lacunas do nosso conhecimento. Claro que a gente tem muito a avançar ainda, mas realmente quando eu penso, né, assim, os últimos 10 anos, de quando eu entrei na genética para hoje, eu penso, nossa, nunca que eu imaginava fazer isso. E a velocidade como as coisas têm acontecido é realmente surpreendente. Não, é realmente. Isso que dos últimos 10 anos, eu entrei no mestrado, faz o quê? No doutorado, aliás, eu comecei no mestrado, fui pro doutorado, tem 4 anos. E assim, em 4 anos, a gente foi do exoma, e aí no ano seguinte, genoma, porque exoma já era pouco, genoma, hoje é long read e a IA, junto no diagnóstico Gestalt. É assim, Sim. é um avanço muito rápido. Falando de epiassinatura, falando de metilação. Tudo ao mesmo tempo, e É. assim, amanhã tem alguma coisa nova, e aí depois de amanhã uma outra ferramenta para você usar. Então, é um avanço muito, muito, muito rápido. E antes era assim, era cariótipo, demorou tantos anos até chegar a tecnologia de sequenciamento, aí passou o Sanger, depois o do nova geração, e agora tem várias técnicas ao mesmo tempo, né? Então, Sim. você falou do long read, aí tem a epianatura, aí tem outras técnicas que estão todas desenvolvendo uma corrida, né? Exatamente. Assim, muito simultânea, realmente. Sabe o que eu acho? Assim, tem um ponto fundamental, que a gente trazendo isso para a massa, qual que é o
ponto principal que faz com que um tema, um conhecimento, ele se torne de acesso mais coletivo. É quando não é chato. Então aí eu acho que entre o papel das mídias, da gente tentar desmistificar, tirar aquela parte técnica, porque obviamente quando a gente está falando com um público mais específico, que ele é nichado, que ele vai entender o que são, né, as técnicas mais específicas de cada caso, é um caminho. Mas quando a gente está falando dessa massificação e das pessoas passarem a tornar aquilo como um conhecimento mais generalizado, e eu acho que isso é um ponto fundamental para que a informação chegue até mais e mais famílias e pessoas, a gente toca ali efetivamente na mídia, que é o ponto de transformação, é quando a bolha é furada. Como encontrar o peso correto para furar essa bolha. Eu acho que é um pouco também do que a gente sempre tenta fazer com comunicação, né? Então trazer essa assertividade para que um leigo ele entenda por que uma nova técnica está sendo implementada, talvez dentro de uma doença, algo que pode vir a beneficiar centenas de milhares, às vezes milhões de famílias, e tudo isso junto com as tecnologias. Então, a inteligência artificial nada mais é do que isso, né? Você trazer hoje esse entendimento junto com o sistema computacional que vai otimizar um período que antes levava muito mais tempo para o clínico, para o profissional humano fazer sozinho. Sim. Não é sobre uma teoria da conspiração só de substituição, mas sim de um complemento e de um apoio. Acho que esse é um aspecto que não pode ser deixado de lado. O conhecimento precisa ser disseminado. Esse é um primeiro ponto, né? Então, realmente, você trazer as coisas para o chão, vamos pensar assim, das pessoas que, em geral, não vão ter conhecimento, assim... Eventualmente alguém está assistindo e que não é da área da genética, o que é um sequenciamento nova geração? O que isso quer dizer, né? Então, o que você traz para o chão? E aí, quando a gente fala de coisas que já estão, né... palpáveis, né? Palpáveis. Quando você fala de inteligência artificial, as pessoas entendem, né? Quer dizer, às vezes elas não usam as ferramentas de inteligência artificial por receio ou porque não faz tanto sentido ali para elas dentro do núcleo delas, mas elas entendem o movimento que está acontecendo, né? E é interessante porque quando a gente pensa em IA, por exemplo, a gente já tem IAs tanto para auxílio diagnóstico, né? Que eventualmente você vai tirar uma foto ali do paciente e por características gestálticas, ele vai dar uma probabilidade daquele paciente ter uma determinada síndrome dismorfológica, né? Que tenha características físicas que chamem a atenção. E aí isso ajuda a direcionar o diagnóstico. É claro que aí, como geneticista clínico, a gente pontua que existem erros nas inteligências artificiais, mas a gente sabe que é uma questão também de fomento de banco de dados, de evolução natural da tecnologia, né? Mas a gente também tem muita IA hoje já sendo utilizada para princípio de análise de exoma, de genoma, então ajudando na análise do sequenciamento de nova geração, né? Sim, na curadoria das variantes, Na curadoria né? das variantes. Que é um trabalho que é prático, né? Quanto mais você vai fazendo, mais você vai pegando a mão, e aí você vai entendendo, mas essas IAs, elas vêm pra, eu acho que, somar, né? Ajudar, não é substituir. Porque não dá também. Uma coisa legal, assim, se a gente pensar essa questão de chegar, né, nas redes sociais, da comunicação e a IA também, acaba caminhando tudo em convergência para um objetivo em comum, que é encurtar a jornada desses pacientes, né? Então, assim, a gente está falando aqui realmente, às vezes, em termos técnicos, né? O Gestalt aí que a gente comentou, é de a gente bater o olho e reconhecer, né? Então, a gente vê uma determinada síndrome e a gente sabe que é ela porque a gente já viu alguma outra vez na vida. Que quando a gente fala de milhares de condições, é muito mais difícil, né? E a IA vem com essa ferramenta de tentar mapear realmente. Mas quando a gente chega nas redes sociais, quando a gente chega nas pessoas que realmente precisam dessa informação, e que em geral não tem, porque é muito especializada, é muito técnica, a gente facilita o acesso, né? A gente encurta essa jornada, porque a pessoa que está aqui escutando a gente, ouve aí um outro podcast que a gente está falando de uma determinada condição, a gente fala dos sintomas e fala, opa, eu conheço alguém que tem isso, ou eu tenho isso, e às vezes isso facilita e pula aí todo um caminho, né? Às vezes muito tempo de exames, de profissionais, porque ela teve acesso à informação, né? Que, inclusive, é um dos objetivos do Unicast, né? Tornar acessível essa informação, né? Então, com isso, a gente acaba entrando em convergência com a tecnologia, que é exatamente isso também. Sim. E sabe que, assim, tem uma coisa que é importante a gente falar. Muitas vezes, entrar por essa barreira de uma doença específica, no meu entendimento, para a massa, às vezes é específico demais, né? Ele
não necessariamente vai ser acessível para que uma pessoa tenha um caso na família, principalmente se for uma doença mais rara. Mas, por exemplo, câncer. Falar sobre câncer e todo o background que tem de questões genéticas, marcadores, possíveis questões hereditárias, né? Que hoje, cada vez mais, a gente já tem uma certeza disso e que as pessoas convivem nas suas famílias. Todo mundo conhece alguém, algum parente, assim, de 2º grau, 3º grau no máximo, que já teve algum tipo de câncer, certo? Não é uma coisa distante. E aí eu acho que é legal sempre a gente falar de casos que acontecem do panorama geral, mas falar do que está sendo feito. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas uma brasileira criou uma caneta que você consegue fazer a detecção de cânceres durante cirurgia em 10 segundos. Uma coisa que antes era inimaginável. O nome dela é Livia Eberlin e ela basicamente criou um sistema que chama MassSpecPan, inclusive hoje já internacionalizado. É uma situação assim que, se você entender a tecnologia, não é tão complexa. Como que funciona? Ela libera uma gotinha durante o procedimento, né, de uma retirada de um tumor, de algum tipo de análise, e você consegue fazer com que aquela gota ela reaja ali com as moléculas. Depois isso vai para um espectrômetro de massa, que vai fazer uma compatibilidade com um banco de dados que tem inteligência artificial, obviamente, porque ele vai pegar ali inúmeras pessoas com cânceres de diferentes tipos, para perfis de pessoas de idades que também são ali de um range que faz sentido para aquele paciente, e ela vai retornar em só 10 segundos, né? Coisa que o olho humano hoje não consegue executar, qual que é a chance daquilo ser uma célula cancerígena ou não. E o que isso impacta numa cirurgia? De você poder efetivamente ter uma certeza maior se aquilo é um espaço que precisa ser explorado e retirado aquele material para que uma terapia que venha acontecer depois, ela possa ter um complemento importante nessa trajetória. Seja mais eficaz, né? E mais rápido também. É encurtar o caminho. É uma otimização do anatomopatológico. Né? Porque tradicionalmente, o que se faz? Durante a cirurgia, você vai fazer a retirada da lesão, da peça, ou pelo menos de um pedaço da lesão, vai para um congelamento, às vezes, ali naquele momento, e a pessoa, hoje, né, ela olha no microscópio, essa daqui tem característica de uma lesão maligna. Exato. E aí se decide, tá bom, então se faz retirada com margem e tudo mais, e depois ainda vai para a complementação, que aí é um anatomopatológico da peça inteira, né? E às vezes, no anatomopatológico da peça inteira, é discrepante com o anatomopatológico deste momento do congelamento intraoperatório, né? Então, essas coisas às vezes acontecem. Então, você vê, né? É um passo de uma possibilidade de otimizar esse processo, né? Em relação a esse momento do congelamento. E ganhar tempo. Porque para uma terapia, né, que entra ali um aspecto gigantesco de você otimizar e não ter um risco que aquilo se aumente de um tempo para o outro, você está falando de um tratamento mais eficaz e com uma chance muito maior de ter um sucesso. Então, acho que é um pouco disso que muitas vezes se fala, mas trazendo para uma realidade mais próxima das pessoas, eu acho que fica, assim, extremamente mais palpável. Sim. Né? Isso cai na questão do aumento da sobrevida que a gente tem tido para câncer, se a gente for pensar. Né? A gente tem tumores que, historicamente, eles são muito agressivos, a gente fala de pâncreas, melanoma, e que o momento do diagnóstico, o momento do tratamento, ele é fundamental para aumentar a sobrevida. Então, quando a gente fala de um diagnóstico intraoperatório, já tomar a decisão de ampliar ali as margens, tomar uma conduta mais agressiva, é fundamental para a evolução depois do paciente. E aí, já fazendo um gancho com o que a gente teve mais recentemente de novidade com relação ao tratamento para pâncreas, né? Que, assim, eu ia falar isso, não tinha como deixar de falar. Que, assim, ainda é in vitro, ainda foi no ratinho, tem medicação que precisa ser testada em humano, mas, assim, a gente fala de um tumor muito agressivo, com prognóstico, assim, às vezes de meses, dias, para que teve um potencial de cura, né? Então, assim, por mais que ainda seja laboratorial, que ainda vá para testagem em humanos, mas, assim, foi muito inovador, né? E a genética está lá totalmente envolvida, porque a gente tem um marcador genético, né, que é o gene do Carrais, que foi o primeiro gancho ali para o tratamento, e aí, em conjunto com as outras medicações,
para realmente tratar ali essas células cancerígenas. E aí, quando a gente alia, né, um diagnóstico intraoperatório com uma definição de tratamento aí tão estratégica, assim, que vai ser utilizada, querendo ou não, imagina o quanto que a gente não pode oferecer de sobrevida para esse paciente. Economia de tempo, né? E assim, pensando no câncer de pâncreas, ele é super agressivo. Não tem, acho que um tipo dos cânceres de pâncreas que não seja agressivo. Então, a sobrevida realmente é... O câncer de pâncreas tem um problema também de característica dele, que dependendo do local onde ele começa, Uhum. a sintomatologia vai ser muito tardia. Eu ia falar E isso. quando começa a sentir alguma coisa, já tá num estágio muito mais avançado. Quando é e... cabeça de pâncreas, os sintomas eles são mais precoces, Uhum. porque vai acabar levando a pancreatite. Agora, quando ele começa em cauda de pâncreas, né, Que não muitas comprime vezes nada. não comprime Sim. nada, então muitas vezes ele passa incipiente, Uhum. né, e aí ele acaba já, quando ele é descoberto, já no momento muito avançado. E tem um outro problema, porque assim, se fossem só os sintomas, mas é um órgão que é muito difícil da gente rastrear. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa de técnicas muito específicas que a ultrassom convencional não consegue. É um órgão que está muito escondido, ele não é tão fácil da gente visualizar. E aí, já vou fazer um gancho com a questão da genética de volta, que é a gente saber quem que são os indivíduos que têm mais chance de a gente diagnosticar, né? Que tem mais chance de ter o câncer, e a gente implementar essas técnicas de forma muito mais específica, né? E aí vem os genes de predisposição ao câncer, em que a gente tem protocolo de segmento anual, de acordo com a história da família, de acordo com a presença ou não dessas mutações. Sabe que a gente tá falando aqui, obviamente, 98% das pessoas, acredito eu, que ouvindo esse podcast já vão saber desse caso recente, mas eu acho que é legal a gente enaltecer, inclusive para quem não ouviu, um pouquinho mais de detalhes, principalmente dos pesquisadores, que eu acho que isso é muito importante, dar visibilidade para quem tá por trás. Então, para quem não acompanhou, basicamente, pela primeira vez na história da medicina, um cientista espanhol conseguiu eliminar o câncer de pâncreas em estágios pré-clínicos, mas Mariano Barbacide, né, que é o nome desse pesquisador espanhol. Então ele fez essa combinação, como você falou, né, dos três medicamentos para atuar de forma complementar em regiões específicas que já eram consideradas nessa análise, mas não simultaneamente. Então essa foi a grande sacada, né, entender que de forma simultânea você conseguiria ter uma eficácia muito maior. É preliminar, obviamente, mas se tratando desse tipo de câncer, né, que até hoje, né, a gente está falando 2026, que a gente já tem reduções gigantescas, a Anvisa dizendo que a transmissão de HIV de mãe para filho já praticamente está erradicada da forma mais convencional, mas a gente ainda lida com uma situação como essa, que você tem um tratamento praticamente ali determinado a não ter um sucesso, porque você sabe, né, que o câncer... prognóstico ruim, sim. Exatamente, não tem como você ter ali uma rastreabilidade melhor durante esse processo e quando você descobre, na maioria dos casos, isso não é tão tratável, né? Então... Sabe uma coisa que faz muita diferença para essa situação e para muitas outras condições genéticas, inclusive? É a gente conhecer a história natural da doença e, mais do que isso, a fisiopatologia. Porque ele só conseguiu isso porque ele sabia que o Carrais é um gene que está presente em todas as células de câncer de pâncreas, né? Que é um gene que está associado à divisão celular. Ele sabia que quando a gente bloqueia esse gene, a gente tem uma outra forma de ativá-lo. E aí, depois que inativa, ainda tem uma outra forma de resgate. Então, assim, conhecer a fisiopatologia foi determinante para entender tudo que ele tinha que bloquear. De trás para frente, Todos né? os caminhos Não, ali, né? E isso é interessante que, assim, né? Ele sabia porque alguém, obviamente, descobriu, né? E aí eu acho que isso é muito legal pra gente ver como a ciência ela é uma construção de conhecimento, né? Aquele conhecimento, aquela tecnologia, ou aquela novidade que vai ser o breakthrough, né? Na verdade, ela já é uma construção de uma série de outras coisas que estão vindo aos poucos e que são fundamentais exatamente para chegar no resultado que a gente quer, né? Sim, com certeza. E falando como pesquisadora, a sim. gente tem diversas pesquisas andando e que muitas pessoas acham que, nossa, pra que vai estudar um negócio desse? Só que em conjunto, o impacto desse estudo, dessa pesquisa, é gigantesco. Ciência básica é importante. Exatamente, É necessária, importante. necessária. Sabe que, assim, é louco, né? Eu acho que câncer de pâncreas é uma coisa muito, obviamente, comum e não tratável, mas
claro que a gente tem, talvez, associações ainda mais próximas e que as mulheres enfrentam com recorrência, principalmente por conta dos exames e de toda essa questão de ter uma necessidade de um acompanhamento na área de ginecológica, mas a gente tem o câncer de mama, que é um outro super vilão aí que eu acredito que cada vez mais, com esse acesso mais massivo, a gente vai entendendo que as coisas podem ser um pouco diferentes do que eram no passado. Eu também não sei se vocês chegaram, acredito que sim, a ver, mas recentemente uma empresa criou um sistema com um exame que você não tem nenhum tipo de dor para fazer a mamografia. Que é um exame terrível para as mulheres, Tem principalmente. muita mulher que, desculpa te interromper, mas muita mulher que deixa de fazer a triagem, né, os exames, por conta da dor, por conta do desconforto. Isso realmente acontece, e principalmente se tem uma mama mais densa, né? Você tem ali uma dificuldade maior e automaticamente uma tortura maior naquele processo do exame. Então, eu não sei se, assim, essa expectativa é muito louca da gente pensar, mas estima-se que 1 a cada 20 mulheres vão vir a desenvolver câncer de mama nos próximos anos. Então, é uma estatística bizarramente alta, no meu entendimento, principalmente porque é um câncer extremamente curável quando detectado em um momento precoce. Então, esse exame eu achei super interessante, chama VeraScan 360, ele faz esse mapeamento, essas imagens em altíssima qualidade, ele já mostrou uma eficácia, inclusive, em alguns casos, maior do que a mamografia tradicional, porque é a tecnologia, né? Você faz ali uma imagem que ela praticamente gera um 3D de todos os pontos dos possíveis gânglios que vão sendo gerados, né, nesse desenvolvimento, o que é efetivamente uma massa tradicional, o que pode ser um nódulo, e com base também nas referências de bancos de dados. Então, a inteligência artificial, mais uma vez, complementando tudo isso e sendo um apoio para o médico que vai ter ali uma eficácia e uma possibilidade de cura para um tratamento muito maior. O que é interessante é que, assim, né, a gente entender que a mamografia, ela nada mais é do que uma grande radiografia. Ele é um raio-x, e o raio-x, ele, na verdade, plota uma informação que é tridimensional num plano único, né? Então, por conta da característica da mama, principalmente mamas mais densas, você precisa comprimir ao máximo para você conseguir ver melhor aquilo que está sendo plotado no raio-x. Mas, por exemplo, claro, a gente tem outras técnicas atualmente que também conseguem investigar a mama, como, por exemplo, a ressonância, né? Que é uma técnica indolor aqui dentro desse contexto, né? Assim, bem menos do que quando a gente vai fazer pensando na característica da ressonância em si. Só que a ressonância é uma técnica mais cara, menos Sim, acessível. esse é o problema. Esse que é o ponto. Não é protocolo, né? Não é Acaba não protocolo. saindo. Não é. A mamografia, então, depende. Mas assim, pensando em rastreio populacional. Pensando em rastreio populacional, a tomografia, você precisa de um aparelho de raio-x e do equipamento que vai fazer, né, a compressão da mama. Ou seja, é uma coisa barata comparado ao preço de uma ressonância para você ter em qualquer cidade do território nacional. Sim. Né? Aí, o grande ponto de quando a gente tem essas inovações também é o custo em relação ao exame. Sim. Né? Ele vai reduzir a ponto de se justificar dentro de uma triagem nacional, né? Porque isso é um ponto importante quando a gente fala de qualquer forma de triagem, na verdade. E claro, a tendência é, de novo, com o avanço da tecnologia, a tecnologia vai barateando e tudo mais, isso ficando cada vez mais acessível, né? Mas você ia falar da ressonância como... Pois é. Imagina a gente juntar, né, essas técnicas ainda melhores e indicá-las naquelas pessoas que mais precisam, né? Então, todo mundo conhece, né, a Angelina Jolie, que, na verdade, assim, hoje em dia eu já tenho alunos que já não conhecem a história da Angelina Jolie. Eu ia falar isso. Nem todo mundo conhece, Quando mas... eu falo assim, então a Angelina Jolie, ninguém sabe nem quem é ela, nem quem é o Brad Pitt mais. Não, mas deixa quieto. a gente viveu a era Jolie, né? Sim, que assim, sim. que ela não teve câncer, mas ela fez a investigação genética, Sim. porque a mãe já tinha falecido, a avó, a tia, e ela fez o rastreio e encontrou lá a mutação do BRCA1, BRCA2, que são genes de predisposição a um alto risco. Então, assim, na população geral, a literatura coloca de até 1 a cada 8 mulheres com câncer, né? O nosso risco basal é 15%. E para essas mulheres pode chegar até quase 70% de chance. Então, o protocolo da população geral, a gente não deve aplicar para essas pessoas.
né? Pensando, entendendo que esse risco é aumentado, eu consigo beneficiá-las com testagem mais precoce, mais frequente e que vai usar técnicas que podem ser melhores e vai otimizar. E se Deus quiser tornar indolor, né, esse processo, de forma muito mais prática, né, permitindo que a gente previna. Por mais que a gente fale hoje de uma taxa de cura que pode chegar a 100% para o câncer de mama, isso é incrível, né, quando a gente compara com outros tumores, principalmente, mas ainda assim a gente não quer dar esse diagnóstico. Essa é a verdade. Sim. Então, se a gente puder rastrear e diagnosticar e prevenir, As lesões pré-malignas, né? a Sem gente dúvida. consegue mudar a história de vida dessas pessoas. Não, o rastreio genético, eu acho que é um dos pilares para qualquer detecção de uma possível doença, porque você acoberta tudo ali, né? Você já vai fazer aquele rastreio e aí você já investiga muito, de uma forma muito mais direcionada. Mas aí me vem a questão de precisa de um aconselhamento genético, precisa de um sim. profissional junto nessa investigação, porque tem milhões de testes comerciais que uma pessoa leiga vai olhar aquele teste e já vai falar, meu Deus do céu, eu tenho câncer. E aí que entra o problema que acho que é a ética, né? E aí eu acho que é um tema delicado, mas extremamente necessário também. Eu falo que, assim, a genética ela avançou muito rápido, como a gente estava falando, mas a ética, ela anda, assim, a passo de tartaruga. Ela não consegue acompanhar. Então, os testes estão ficando muito mais acessíveis, mas o interesse as pessoas... econômico é muito grande, né? As Virou pessoas querem saber, né? o novo potinho de ouro, né? Mas é que tá, saber o quê? Será que elas sabem o que elas querem saber? E o que é que a gente consegue saber? A gente tem um problema, eu acho que de forma bem prática, né? Que a gente teve um boom em relação a testes diretos ao consumidor, que existem uma série de limitações, né? O que é um teste direto ao consumidor? É aquele que não precisa de um pedido médico, não precisa de uma indicação, e a pessoa vai receber Quem não recebeu já uma proposta quando vai abrir uma conta no banco, chega numa farmácia... ganha de aniversário, sabe? É super presente, E assim, é uma curiosidade super interessante, mas Claro. qual que é a aplicação prática disso? É porque eu acho que entra num outro aspecto que aí vem o interesse econômico, que é assim, como que você acessa as pessoas? Então, deixa eu falar sobre absorção de nutrientes. Aí você entra, como que essa pessoa tem alergia, certo? Exato. Como vem, acho que do mercado meio wellness, assim, dizendo. Performance também. Como que você, Isso. será que você realmente está consumindo as proteínas que o seu corpo está pronto para, sabe? Vem uma questão até meio, não sei, estereotipada, assim, Pega sabe? um nicho de pessoas que têm uma preocupação com a saúde, tá? Mas não têm, eu acho que, um conhecimento suficiente para entender como tem que se preocupar adequadamente com a saúde. São essas pessoas que caem nas armadilhas, né? São essas pessoas que vão cair no que, tá bom, essa pessoa que tá aparecendo e às vezes a pessoa se apresenta bem, tem um grande número de seguidores, que a gente sabe que isso gera uma sensação Uma de credibilidade uma credibilidade. Aumenta o alcance, né? O aumento do alcance. Exato. Só que na hora que você vai ver o quanto que aquilo ali realmente é aplicável para a saúde da Isso, pessoa, exatamente. é extremamente limitado. Pois é. E assim, o que mais me preocupa, porque muitas vezes realmente o que vai alavancar esse mercado são essas pessoas preocupadas realmente com o estilo de vida e que o teste pode até motivá-las de uma forma a mais, mas aquelas pessoas que têm uma história familiar, que se preocupam com a sua genética, porque querendo ou não, falando em genética, você pensa na sua família, na hereditariedade, né? E aí, posso falar, a minha genética é do câncer, minha genética é de infarto, de AVC, e aí tem acesso a essa informação fácil, né? Que está sendo oferecida ali no feed, né? E às vezes acha que aquilo ali vai ser a solução dos problemas. Eu acho que esse é o grande ponto crítico dessa história, porque essas pessoas, normalmente, elas vão ter acesso à informação que ela não é confiável, né? Não é realmente a indicação que elas precisam, e aí a gente deixa de oferecer um rastreio adequado, um diagnóstico adequado, e fica com informação que, na verdade, ela não vai acrescentar. Né? Às vezes gera muito mais preocupação. E aí onde entra a questão do aconselhamento genético. É identificar as indicações de investigação, quem é a pessoa que traz mais respostas. Às vezes não é aquela pessoa que não tem câncer. Muitas vezes não é. A gente prefere investigar quem tem os sintomas para tornar aquilo ali mais elucidativo para a família. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Né? Então, eu vejo lá um diagnóstico que tem mais isso, né? Vem assim, vermelho, verde, amarelo, parece um semáforo. E vê tudo vermelho e acha que aquilo ali realmente vai dar um diagnóstico. E o teste genético, ele não dá, nesses casos de câncer, por exemplo, uma definição que você vai ter câncer. Né? Eu digo que meus pacientes, a gente não tem uma bola de cristal. Mas eu sabendo o risco, eu consigo manejar muito melhor. É a definição da medicina de precisão. E sabe o que é mais triste?
né? Pensando assim em estrutura de mercado, né? Quer dizer, a pessoa gerou uma demanda de que ela fez um teste, ela quer saber o resultado daquele teste. E aí o mercado se regulou de forma a ter profissionais Uhum. que vão dar uma resposta sobre aquele teste. Ah, sim. Uhum. Mas é uma resposta que é errônea, que é Superficial, né? superficial, ou então que é incorreta Sim. mesmo, né? Mas que também entenderam que eles têm aquele nicho e eles ganham com aquele nicho, É, Uhum. com né? certeza. Infelizmente isso acontece e existe aos baldes, né? Sim. Sabe que, assim, pensando aqui, tô assim, refletindo quando vocês falam. Eu acho que, acima de tudo, por mais que tenha tido toda essa questão problemática das interpretações, das pessoas, cair na mão das pessoas que não estão ali preparadas, eu acho que o saldo é positivo. Eu vou explicar por quê. Não de que isso se torne acessível e as pessoas comecem a tentar interpretar, não, muito pelo contrário, mas por falar do tema. Sim, Então, eu acho que eu gosto de sempre enfatizar isso. Grandes feitos acontecem quando as bolhas são furadas, quando você quebra barreiras, quando você sai daquele nicho específico e você amplia esse acesso a mais pessoas. Muitas vezes isso pode custar sofrimento por alguns outros que vão interpretar, grande parte que vai interpretar talvez não da forma correta, ou então, né, um entendimento errôneo, mas o que, de forma muito geral, está sendo falado é É. sobre o tema. E eu acho que isso tem um valor muito grande. Não é à toa que, se a gente for fazer uma comparação aqui, não tão justa, mas acho que é válido a gente fazer essa analogia. Por que as empresas, as marcas, e eu não estou me restringindo à farmacêutica, estou dizendo no modo geral, por que elas aparecem na televisão? uhum, Porque elas furam bolha. Porque elas vão chegar desde o cara que tem ali uma condição de vida super elevada, porque em algum momento ele vai estar com a televisão ligada, até aquele que tem um acesso extremamente difícil, talvez num bar, enfim, numa área pública próxima da casa dele. Então, isso é um acesso massificado e que, a médio prazo, ele fura bolhas, ele cria todo um know-how das pessoas que não teriam esse acesso ao que é, né, um teste genético. Eu tenho certeza que há 5 anos atrás, 8 anos atrás, as pessoas não tinham ideia do que era aquilo, o que seria um marcador genético. uhum. Talvez hoje elas tenham uma ideia não tão correta, talvez. Mas eu acho que é um primeiro passo para abordar um tema que está presente na vida de todo mundo, Né? e que a gente precisa falar. Eu acho que é bem justo essa posição, porque de fato, hoje você às vezes está com os amigos em algum lugar e eles falam, ai, recebi uma proposta, ou vi uma promoção, ou fiz tal teste. E pelo menos abre um espaço para você falar sobre o tema. E assim, numa mesa de bar, Sim. entendeu? Completamente Sim. inimaginável, É, né? o que eventualmente, vamos colocar assim, há 15, 20 anos atrás, antes desse movimento, teste genético é paternidade? Né? Assim, para grande massa, Sim. o teste genético é paternidade, é isso? Né? Essa popularização fez a gente sair do mapeamento genético, né, que é o termo geral que todo mundo usa, Uhum, para entender que existem vários tipos de testes, uhum, né? E hoje a gente realmente divide entre esses testes que a gente fala que são recreativos, né, de uhum, ancestralidade, que é o pessoal, Sim. todo mundo quer saber de onde foi que veio meu ancestral. Sim. Mas aí entra a questão de saúde e começam a entender que a gente pode ter diagnósticos, que a gente fala de rastreio. Então, sim, acho que esse é um ponto realmente importante de entender que torna mais acessível o conhecimento de que eu posso fazer um teste para entender melhor a minha genética, realmente. A gente estava falando sobre acessibilidade, principalmente desses temas para as pessoas, e eu acho que o que a gente tocou aqui também foi dessa questão do wellness, da absorção de nutrientes e uhum, tal. uhum. Uma coisa que sempre me intrigou, e eu via, por exemplo, na casa da Giovana com muita frequência, eram problemas com gastrite, com Ah, sim. intestinais, e a gente acabou começando a perceber que muitas vezes pessoas que tinham esses problemas era uma questão de histórico, muitas vezes tinha uma hereditariedade, né, em relação a isso, então já era de pais, avós que sofriam do mesmo problema, se tratando de uma conexão gastrointestinal também muito associado ao segundo cérebro do corpo humano, né, que tá todo associado ali à parte de digestão, né, a parte digestiva, mas que isso tinha uma presença muito grande nas populações no geral. E eu acho que uma coisa muito relevante que recentemente aconteceu, uma cientista chilena, ela desenvolveu o primeiro probiótico que é capaz de atacar exatamente uma das principais bactérias causadoras da gastrite. Uhum, E a Ah, gastrite H. pylori. uhum. nada mais, nada menos do que afeta
3 bilhões de pessoas no mundo. Quem não tem, já teve uma sensação de queimação e falou, cara, que gastrite é essa? O que tá acontecendo? Quem nunca tomou um omeprazol, um Ai. pantoprazol, quando tá com aquela queimação? Um E assim- Eno, pelo menos. Magnésia bisurada. Então assim, a H. pylori é uma das causadoras principais da gastrite, a gente já sabe hoje. E automaticamente, quando a gente associa com todo esse contexto, com a parte genética, com o desenvolvimento, hereditariedade, a gente entende que isso pode ser um problema para questões futuras de cânceres de sistema gastrointestinal. Então, você ter uma detecção precoce, você ter um probiótico, que no caso é esse, chama NUP-Pluri-Off, né? Que é justamente para fazer esse mapeamento e entrar com um processo antecipado para que você resolva, teoricamente, o problema mais na raiz e não fique simplesmente medicando e talvez postergando ali um problema maior, né? Que é esse tratamento dessa bactéria. Eu acho que é bem interessante, ele impede que a bactéria se fixe ali na parede do intestino, de toda a parte gastrointestinal, e ele tem uma eficiência que foi comprovada em mais de 93%. Então, acho que é bem, bem válido a gente falar sobre um tema que está afetando, que né, já é de multigerações e que cada vez mais a tensão, o estresse, toda essa pressão do que a gente vive hoje em dia tende a nos causar também associado à questão bacteriana. E a questão genética também do câncer gástrico, né? Que já se tem estudos, é um dos cânceres mais prevalentes na população também. E a genética também está envolvida nisso. Pois é, e você falou aí da questão da microbiota, né, intestinal, que na verdade a gente tem bactéria em tudo quanto é parte. Então, assim, tem desde a microbiota intestinal, vaginal, oral. Se não tiver, tá errado, né? Esse é o ponto. Se você não tiver, tem alguma coisa errada. E é um outro DNA que vai compor, né, o nosso organismo. E a gente também tem testes hoje em dia que avaliam exatamente isso e personaliza ainda mais os tratamentos. Então, por exemplo, a gente vai avaliar a microbiota ali do endométrio e a gente consegue melhorar a fertilidade. A gente consegue melhorar, você falou aí da gastrite, mas a gente tem probióticos específicos para a população daquela pessoa, né? Então, assim, às vezes eu vou atingir de forma muito mais personalizada, muito mais individualizada. Claro que, assim, aquilo que a gente comentou no começo, a genética ela tem chegado aos vários campos da medicina, né? Não é o que a genética médica trabalha, mas a gente sabe que é uma forma da genética ajudar, né, a tratar os sintomas também, né? E aí a gente vai ver como isso vai ficando cada vez mais ultra personalizado, né? Como você falou aí. Porque isso é um ponto, né? A genética, ela transpassa várias áreas. O que a gente faz na genética médica é um recorte dentro de tudo que a genética ela pode ter na aplicação, né? E aí, dentro desse contexto, ainda pensando em parte gástrica, intestinal, existem já algumas evidências a respeito de avaliação de microbiota para ajudar em diagnóstico precoce de câncer coloretal, né? Às vezes em pessoas que têm alguma limitação do ponto de vista de fazer colonoscopia. Sim. E aí aqui eu vou defender, porque as pessoas às vezes têm medo da colonoscopia, e a colonoscopia é o padrão ouro, porque além de ser um exame para diagnóstico, ele já permite uma intervenção, tá? Então, assim, não se substitui colonoscopia com essa proposta desse exame, tá? Mas o ponto é, pessoas que não conseguem fazer colonoscopia têm uma restrição muito grande por algum motivo, né? Você analisar a microbiota intestinal já pode te dar indícios a respeito do risco, na verdade, da existência de um câncer coloretal, né? Então, isso é... Agora a gente tá falando da mamografia, que é incômoda, e aí a colonoscopia, o preparo é chato, mas o exame se ninguém lembra depois. E ele Dorme. E aí, assim, ele vai, você já acorda muitas vezes tratado, resolvido, tirei ali um câncer, já foi resolvido. Mas entrando no mesmo contexto da questão da mamografia, a gente tá caminhando na medicina para um momento em que a genética vai ajudar a dizer quem precisa fazer colono e, assim, a gente já tem uma estimativa de a cada quanto tempo, né? Mas é cada vez mais chegada a hora que a gente vai dizer, olha, você precisa mais do que você, né? Hoje a gente faz a média de 45 anos, porque a gente sabe que a taxa de diagnóstico baixou muito na população geral, né? Então a gente precisa antecipar. Mas a gente tem genes que aumentam muito esse risco. E para essas pessoas, inclusive, a gente já tem conseguido tratar, né? De forma, inclusive, preventiva,
né? Mas aí dizer quem que vai precisar ou não, gente, vai ser realmente Não, muito bom. Sabe o que você falou de uma coisa assim, de novo, pra quem talvez não esteja por dentro exatamente desse exame que você tá falando, mas eu também não sei se é exatamente esse que você tá mencionando, mas eu acho que é muito relevante a gente mencionar que esse exame basicamente conseguiria trazer uma eficácia de 90% na detecção precoce. Obviamente a gente não está falando de substituição de colonoscopia, mas da colonoscopia convencional, que ela é efetivamente para algumas pessoas ela tem, acho que uma barreira cultural. Então a gente entra num aspecto que não é por não lembrar daquilo, não é por ser necessariamente incômodo durante o período da realização do exame, mas sim cultural de como é que vão fazer esse tipo de, não é bem uma agressão, né, mas esse tipo de intervenção no meu Intervenção, corpo, né, como é que procedimento, eu vou intervir dessa forma, e esse caso, né, especificamente esse exame que foi da Universidade de Genebra, ele não substitui, claro, mas ele chegou nessa eficiência de 90% contra aproximadamente 94% da colonoscopia. Ele não retira também pólipos, o que Sim, que é um ponto é um importante. ponto muito válido, mas eu acho que tem um aspecto que ele analisa as fezes, né? Esse Isso. especificamente. É isso mesmo. Então, você não precisa da colonoscopia para fazer o procedimento e ter uma eficácia maior para a detecção precoce desse câncer. Então, isso já está acontecendo, eu acho que é relevante para que seja um primeiro passo. Eu sempre falo que não estamos aqui mencionando qualquer tipo de troca, Isso. né? Não Não. é essa a ideia, mas eu acho que esses complementos, eles vêm de forma muito positiva a trazer um aspecto que vai ser benéfico para a população. A gente pode falar, por exemplo, até do teste do câncer de próstata. Então, é um outro ponto que tem um problema cultural. Então, como que a gente entra num meio desse sem ser tão agressivo na comunicação, sem causar um impacto que vai ter ali uma sensação talvez não tão agradável para o cara compartilhar que ele já fez aquele exame, enfim. Então tem todo um aspecto cultural que eu acho que ele é válido e ele é necessário porque as pessoas morrem por não fazer esse exame. E muitas vezes por conta de um preconceito, uma coisa tosca, né? Não faz sentido. Não, acho que a ideia é assim, né? Dizer, olha, vai ter que deixar de fazer mamografia, qualquer coisa. Mas a gente tá realmente chegando num momento, e acho que a ideia até do tema de hoje é mostrar quanto que a gente tem mudado, tem inovado, e a gente tem aí a expectativa de chegada no mercado de outras técnicas, né? De exames de sangue que conseguem detectar qualquer tipo de câncer, já tem coisa em estudo nesse sentido, de forma muito precoce, antes mesmo até da imagem, uma célula cancerígena, um biomarcador que a gente já consegue diagnosticar. E, na verdade, assim, o ser humano ele tem essa necessidade de controle. A gente quer saber o que é que vai acontecer. Isso vale para câncer, mas isso vale para Alzheimer também. A gente tem os testes genéticos que a gente consegue fazer para avaliar esse risco, mas as pessoas querem saber se elas vão ter ou não. E aí, esses testes aí mais inovadores que a gente faz de forma menos invasiva, eu acho que serão um grande investimento que a gente vai ter aí. Eu já não posso nem falar futuro, porque tá isso daí a nossa Agora realidade. já, né? Eu acho que esses testes, a medicina de precisão, com a tecnologia envolvida e testes menos invasivos, aumenta a chance da população que tem esses preconceitos, ou que não quer, ou que é incômodo demais para fazer, chegue nessas pessoas. Sim. E a partir daquele resultado, ela vai ter a consciência de, ok, vamos então pro teste ouro, que é mais incômodo, que é mais desconfortável, mas é o que vai me dar a resposta de fato. Então, isso acaba, por um caminho ou por outro, esses testes, eles vão abraçar uma gama de pessoas muito maior, por serem menos invasivos e tudo mais. E tem a questão econômica, são testes mais caros, né? Mas isso a longo prazo, nem tão longo prazo assim. São testes mais caros agora. Agora, hoje, mas assim, a longo prazo, não muito, vai ficar mais barato, vai ficar mais acessível, porque a procura aumenta, a procura tá muito grande em relação a É o que a isso. gente vê com os painéis de predisposição ao câncer, né? Acho que os que a gente vai triar, as síndromes que aumentam o risco, né, de ter câncer. Nos últimos anos, a gente teve uma queda aí de 5 a 10 vezes de um valor. Sim. O próprio exoma, Sim.
Questão Não, de 3 anos, O o valor Exoma, caiu. quando chegou, eu lembro que assim, os primeiros laboratórios eu era anunciavam residente, por era tipo 15 mil 20 reais, mil. 20 mil reais. Exatamente. Né? Hoje em dia você faz comercialmente ele por 3,5, 4. 3,5, 4, é. E o genoma um pouquinho mais, que também era Era super muito caro. 3.000, 4 mil reais é caro. Sim. Para boa parte da população, Sim, está falando sim. de um preço Claro. proibitivo. Mas comparado ao que se era antes, Uhum. né? E pensando principalmente em termos de custo-efetividade, porque é caro um exame, mas quantos que essa pessoa já não fez para chegar nesse Sim. diagnóstico? É a odisseia, Sim, né? Que a a gente odisseia. chama. O quanto que você economiza. Quanto não já gastou em consulta? Quanto já Uhum. gastou em transporte, pessoal que mora longe? É um exame que hoje a gente consegue coletar na casa da pessoa, né? Um SWAB, né? Que assim, todo mundo fala, quando a gente vê os testes recreativos, que também coleta com SWAB, né? É a técnica de coleta, mas A forma de analisar a é totalmente informação diferente, que vai trazer é Totalmente. totalmente diferente. E olha, a Totalmente. gente pensando também na parte de tecnologia, né? A gente já tem tantas coisas revolucionárias. Impressão de órgão. Quando que a gente imaginaria isso há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás? São coisas tão revolucionárias que eu acho que junto com todo esse escopo de inteligência artificial, de entendimento de como que aquilo pode ficar melhor para cada paciente, para cada tipo de prognóstico, recentemente, pela primeira vez na história, foi se criada uma traqueia implantada e que tinha sido impressa em 3D com sucesso. Eu não sei se vocês viram isso, foi lá no Hospital Foi. St. Mary. Simplesmente os caras pegaram uma base biológica, fizeram essa impressão, né, biodegradável, que funcionava como uma ponte ali, junto com células de cartilagem daquele paciente e com células tronco. E o que aconteceu? Depois de 6 meses, o corpo basicamente entendeu que aquilo era parte dele mesmo, Que era uma traqueia. que era uma traqueia real. E é um órgão que é muito complexo de você fazer transplante, ele é muito difícil de você fazer uma própria impressão, porque você precisa de irrigação, você precisa que ele fique flexível o suficiente, que ele tenha ali uma capacidade efetiva para aquela utilização, mas isso foi feito. Então, assim, é uma revolução inimaginável há pouco tempo atrás, né? Eu imagino uma pessoa recebendo um diagnóstico que ela tem algum tipo de problema sério em traqueia e ela fala, pô, como é que eu vou resolver isso? É uma coisa que, se você for para pensar isoladamente, ela não me levaria a óbito, mas ela tem uma função importantíssima no meu... Reduz a qualidade de vida, né? Exatamente. Sim. Então, eu acho que esses pontos, assim, vão se somando a todo esse contexto que a gente fala e com outros aspectos, até mesmo estudos mais voltados para como a natureza vem a ajudar nisso, né? Compostos que podem trazer benefícios interessantíssimos. A gente pode até depois falar um pouquinho disso. Mas eu acho que essa tecnologia associada às pessoas estarem abertas a entender que isso vem para somar é muito grandioso. Você falou, agora eu lembrei da medicina ultra personalizada, né? Que a gente já tem terapia gênica que já foi desenvolvida para uma determinada mutação que só uma determinada criança tinha. Caso único, né? E assim, a gente teve coisa que foi elaborada em 9 meses. Né? Então, É um período muito curto, se a gente parar muito curto. 9 meses. Às vezes a gente passa 10 anos para desenvolver uma medicação, uns 10, 20 anos, né? Muita gente pergunta, a gente até já podcast sobre isso aqui, e assim, demora muito, mas hoje a gente já consegue, em determinados casos, usando inteligência artificial, usando, né, os bancos de dados, fazer uma coisa tão personalizada assim. Claro, é muito caro ainda, é muito caro, mas é exatamente para a gente ver onde a gente tem conseguido chegar. Traz uma esperança. Por isso que eu falo assim, é muito caro, mas tem um outro panorama que é preciso de ser mencionado. As universidades federais, as escolas públicas, elas têm um papel absurdo em toda essa trajetória. Então a gente tem grandes cientistas, pesquisadores nacionais. O Brasil é uma das maiores referências mundiais em tecnologias associadas a, principalmente, esses menos recursos para uma maior efetividade, e a gente vê exatamente como o potencial é absurdo. Recentemente, teve uma pesquisadora da Universidade Federal do Oeste do Pará, que ela conseguiu confirmar que o óleo de copaíba, ele tem propriedades comprovadas antitumorais e anti-inflamatórias. Uma coisa que os povos originários do norte já usavam. E aí a gente tava falando, tudo é muito caro.
Sim, tecnologia, ela via de regra acaba sendo mais cara de início. Mas o óleo de copaíba, principalmente para a região norte, ele é retirado Ele da tá ali. casca de uma árvore As populações amazônica. usam, assim, tradicionalmente, de passado de geração em geração, sem efetivamente saber ali a Potencial. parte química, o porquê, como que acontece. E agora, Então eu essa falo que pesquisadora fez isso, é incrível. eu acho que assim, existe uma questão muito relevante da gente falar que é quanto que a gente está disposto a olhar com a lente correta para o que é inacessível, né? Como que a gente pode trazer um maior entendimento para que as pessoas realmente entendam que não é por aí. Sim. Não é por aí. Precisa se olhar para o que já está presente, por que que já se usa há tanto tempo, por que que talvez aquilo que sua avó falou há tanto tempo Sim. atrás realmente funcionava de alguma forma? Será que qual que é o embasamento disso? O que que existe de pesquisa? Como que tem essas bases, né? Mas é interessante porque se a gente olhar sobre uma óptica de evolução de tempo, né? A farmacologia, inicialmente, ela se desenvolveu dentro daquelas coisas que, as pessoas falam que essa planta funciona para tal coisa. Deixa eu identificar qual que é o princípio ativo Exatamente. dessa planta para ir desenvolver uma medicação em cima daquilo. Não estou falando de fitoterápico, né? Que é uma outra dinâmica, Sim. mas estou falando identificar qual que é a molécula que faz com que aquilo aconteça, né? Que a dor de cabeça melhore. Sim. Tá? E aí eu descobri qual que é a molécula, então aí eu vou estudar aquela molécula, eventualmente fazer um análogo daquilo e desenvolver uma medicação para dor de cabeça. Sim. E né? na maioria das vezes, quais são as moléculas, né? Porque muitas vezes não é simplesmente um caminho único, mas Uma esse. associação, né, de moléculas. Exatamente, ou mais de uma opção, que dependendo de cada caso, de cada indivíduo, vai funcionar melhor ou pior, né? Então, Uhum. eu acho que esse entendimento é muito legal. E a gente eu vejo isso na prática, nas minhas pesquisas, a quantidade de estudo com extremo valor que é engavetado, assim, nas universidades também, mas por falta de incentivo. Uhum. Então, eu acho que o ponto aqui é a gente enaltecer essa pesquisadora, especificamente a Jéssica Caetano Frota, mas vários outros pesquisadores que estão ali assumindo a linha de frente e que tem uma potencialidade gigantesca, só que precisa da parte comercial junto. E acho que tem que ter esse entendimento geral de que esses são pontos vendáveis. A gente vive numa sociedade que tem o capitalismo que precisa existir, então isso precisa ser uma realidade de mercado, isso precisa ser, né, inserido dentro de corporações. E não tem problema, faz parte do game. É assim que as coisas funcionam. Isso traz benefícios para as pessoas, mas colocar isso para cada vez mais ficar num palanque, eu acho que é muito necessário. A gente tem realmente essas duas realidades. A gente tem a medicina de ponta, muito cara, né? Que o céu é o limite, realmente. Mas você falou um ponto que é real e que eu acho que não só a gente deve investir no sentido de valorizar, né? Como entender que é o berço de tudo que a gente tem hoje, como o Rodrigo estava falando. Né? No fim né? Não tem, Sim. da onde surge. Onde a gente começa a construir as bibliotecas, desde da farmacologia até a própria genômica, realmente. Sim. Aqui no Brasil, né, a gente tem estudos que envolvem a população indígena e que trazem um perfil local, né, da nossa genética, que a gente entender coisas que são diferentes quando a gente pega os bancos de dados europeus Eu ia ou chegar nisso, americanos. dos bancos de dados mesmo. Porque para fora, para pesquisadores europeus, Estados Unidos, quando eles olham para pacientes do Brasil, bancos de dados aqui do Brasil, é uma loucura. Eles querem os nossos dados porque é uma população. A gente é muito representativo. Exatamente. A gente é muito representativo, mas ao mesmo tempo, hoje, nos bancos que a gente tem, a gente não é muito representativo. A gente representa todo mundo e ninguém representa a gente. Exatamente. Não, porque a gente tem a ver todas as ondas migratórias. Sim. Né? Europeias, asiáticas, africanas. Quer dizer, não posso chamar a africana de migratória. Sim, né? exato. Mas assim, a gente tem uma mescla na nossa população de todos os lugares do mundo. Né? Então, o DNA brasileiro, ele é muito único. Sim. E ao mesmo tempo ele é muito múltiplo. Né? Então, Sim. isso é uma coisa muito interessante. E aí a questão de valorizar o local, valorizar o nosso. Né? Porque assim, vai desde a informação que está nas nossas universidades, né? Que muitas vezes as pessoas, quando chegam lá fora, opa, a gente já tinha aqui no Brasil, mas valorizar
mais o nosso do que o outro, por exemplo. O pessoal vai fazer teste genético e acha que o exame dos Estados Unidos vai ser melhor do que o nosso. Quando, na verdade, a gente tem laboratórios que usam os nossos dados, que vai ser muito mais personalizado pra gente, né, do que o pessoal lá de fora. Eu vivi no Canadá, né, em Vancouver. Uhum. Uma coisa que eu presenciava muito era... Bom, lá tem um problema sério com o uso de entorpecente por pessoas em situação de rua e tal. Mas uma coisa que me intrigava e que eu olhava assim, andando no transporte público, obviamente por conta do frio também, o clima seco, mas essas pessoas, num país extremamente desenvolvido, com um sistema de saúde que não é um SUS, mas que ele atende às necessidades e quando aquele cara ele precisa, ele vai ter ali um contexto geral. Mas muitos dessas pessoas andando em cadeiras de rodas com membros amputados por conta do quê? Diabetes. Uhum. Aquela questão básica do pé diabético. E aí corta para a relação Brasil, que eu acho que é um outro, né, aspecto que a gente não pode deixar de valorizar. Recentemente teve uma pesquisadora da Universidade de Brasília que ela criou um dispositivo de baixíssimo custo que ele mostrou uma eficácia muito grande para evitar amputações de pés diabéticos. Uhum. Essa pesquisadora Suélia Rodrigues, basicamente, ela viveu isso na parte, né, familiar dela, com várias pessoas tendo esse problema. E a gente sabe que é um prognóstico meio padronizado se você não cuidar do diabetes. E mesmo assim, em alguns casos, mesmo acompanhando, você pode ter uma evolução problemática para uma amputação, para uma complicação maior. E aí a amputação acaba sendo o principal caminho ali para evitar uma proliferação maior. Então, esse dispositivo que ela criou, basicamente, é uma tornozeleira, ele se assemelha muito a isso, tem um sistema de fotoluz, né? Então, ele faz ali um trabalho de luz também, mas ele tem uma sacada que é uma camada plasmática de um tipo específico de material emborrachado, né? Que ele, na verdade, por si só, né? Ele tem lá uma característica que foi propriamente criado pela Suélia, então é um látex que ele já tem uma certa propriedade ali que gera uma cicatrização que ela desenvolveu e que mostrou uma eficiência gigante. Se a gente for pegar a realidade no mundo, hoje mais de 800 milhões de pessoas no mundo convivem com diabetes. A expectativa para 2050 é esse número chegar a 1,3 bilhões. É uma doença multifatorial, né? Então, a genética, de novo, ela tá no meio. Então, Mas- acho que é isso, assim, muitas vezes é caro, muitas vezes é a medicina de ponta, Sempre. mas não necessariamente, né? Então, acho que em casa, falando da realidade nacional, a gente tem um approach já muito legal para tudo que envolve tecnologias mais acessíveis e que estão ali mais próximo do que a gente imagina. E muitas vezes com pessoas, estudantes, não necessariamente até de graduação, mas fazendo dispositivos que você não imagina. Teve um caso recente também que uns estudantes de uma universidade, perdão, não foi nenhuma universidade, foram uns estudantes de uma escola pública de Pernambuco, eles criaram uma luva de uma baixo escola técnica, custo, né? que ela consegue fazer a atenuação dos tremores de Parkinson. Assim, de baixíssimo custo. Pra você ter uma ideia, a comparação que eles fizeram é que uma luva convencional similar a essa, com uma tecnologia de ponta da medicina europeia, né, custa em torno de 10 mil reais. E eles gastaram menos de 100 reais. Então, um sistema que faz essa equalização, ele não é o melhor, mais perfeito, mais adaptado, mas é um Mais projeto acessível. Uhum. Mas é mais acessível. que ele atende centenas de milhares, milhões de pessoas que têm doenças como essas, né? E não só o Parkinson, tremores essenciais, pessoas que ficam talvez ali num estágio de algum tipo de demência, que elas têm uma dificuldade um pouco maior por tremerem, né? Não necessariamente associado ao Parkinson, e você trazer isso dentro de uma escola, não estamos falando nem de uma universidade pública nacional. Uhum. Então, do a Brasil, né? catapultagem disso, ela é gigantesca quando a gente tenta falar em espaços para furar essa bolha, que eu acho que é um ponto, né? O brasileiro, assim, ele tem no DNA a capacidade de ir pra guerra só com as mãos. Não, e é ótimo, porque assim, a gente passou aqui 1 hora já conversando e trazendo exatamente uma série de coisas. A gente falou de muita coisa que é brasileira, né? Sim. Muita coisa que é nacional.
E acho que esse é um ponto que é importante para quem está escutando a gente entender que a gente tem muita coisa a oferecer e muito mais a desenvolver e muito mais coisa vindo aí. E às vezes as pessoas ficam muito, o que acontece lá fora é melhor, tá mais de ponta, as coisas estão acontecendo melhor. Mas a gente tem muita coisa boa acontecendo aqui em todas as áreas, em todas as frentes, né? E Breno, o que você falou no começo, assim, é perfeito, né? Isso é coisa que assim, né, a grande mídia não mostra, né, para não falar, mas a gente precisa trazer essa divulgação. E o trabalho que vocês fazem nas redes sociais, né, e eu acompanho, é espetacular, exatamente para trazer isso para as pessoas e as pessoas poderem conhecer tudo que está acontecendo. Né? Sabe um jargão que eu gosto de dizer, que eu acho que talvez seja um resumo um pouco do que a gente falou aqui? Falando da ideia nacional, agora a NASA vem. Sabe aquela ideia que o pessoal fala? Não, agora o brasileiro, ele não tem limite. Então agora a NASA vem, agora vão vir para entender o que o brasileiro pensa, como que a gente faz milagre com pouco, digamos assim. Acho que a gente não tem tão pouco, né? Mas a gente tem uma educação que ela é muitas vezes problemática, mas ela atende em vários aspectos. Acho que a gente tem uma inquietação muito grande, né? Vocês estavam falando sobre bancos de dados. De dar jeitos. Dá o nosso jeito, dá o nosso corre. Pelo menos na minha experiência também internacional, assim, o brasileiro dentro do mercado europeu, norte-americano, como prestador, ele é muito bem visto porque, né... Ele é criativo, ele é desenrolado. A gente consegue fazer tudo. A gente sabe um pouco de tudo. Bom, o exemplo clássico é vocês que são da área da saúde, são médicos, estão ali lidando de frente com o paciente, mas estão diretamente associados à comunicação, têm trabalho em mídia social, fazem, enfim, estão em caminhos diversos, multicanais. Por quê? Porque a gente está entendendo que esse movimento, ele é multiplataforma, ele tem que chegar para todo mundo, e acho que isso é uma coisa que o brasileiro desponta, e é por isso que eu falei, acho que a NASA vem, porque algum momento a gente vai ser cada vez mais benquisto e né, bem falado a nível mundial, por mais que tenham muitos entraves aí que a gente sabe, e eu espero, e as pessoas me falam muito isso nos comentários, tal, nossa, isso é utilidade pública, tal, eu espero que exista um espaço num futuro próximo de mídia maior para isso. Não para fama ou algo do gênero. Não. Eu acho que é muito pelo acesso. É por chegar, sabe? Chegar ali naquelas casas que a rede social ainda não é popularizada, que aquela geração talvez ainda não acompanhe, que tem outros costumes, que é deixar a televisão ligada. Então, eu espero que isso em breve comece a acontecer. Não para que essas pessoas achem aquilo como chato, mas que sim elas entendam que talvez seja mais simples do que parece. Talvez o nome técnico, ele só tem o nome técnico por uma convenção, como você mesmo falou, né? Entender a fisionomia é o nome técnico X, né? Então, assim, não necessariamente precisa ser utilizado dessa forma e a gente pode chegar para essas pessoas com uma facilidade de penetração melhor. Mas a gente fica muito feliz de divulgar ciência, de divulgar tecnologia do mundo inteiro, mas quando é ciência daqui a gente gosta mais. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui hoje com a gente, né? Acho que foi muito proveitoso. Eu tô pensando assim, teve uma hora que eu falei, não, a gente vai precisar de uma parte 2, porque a gente melhor não coisa vai conseguir falar tudo, tem coisa. muita coisa pra Tem gente falar. muita coisa. Então, assim, já fica até um pré-convite aí pra gente organizar Com um certeza. dia Com pra certeza. sentar aqui de novo e conversar numa parte 2 desse tema, porque Com certeza. acho que vai 1, 2, 3, 4 aí. Fácil. Sabe de uma coisa, Rodrigo, que sempre me perguntam, assim, é muito interessante pra gente finalizar aqui essa reflexão. As pessoas falam assim, poxa, mas não vai acabar essa história de ter coisas novas. Com certeza, agora não vai mais vir nada. Eu falo assim, por algum momento na sua vida, você já entrou numa página que fala, que tem fofoca, que tem notícia que seja sensacionalista, política, e acabou a notícia? Não, né? Então não vai acabar. Tem que saber os locais corretos para se ter esses caminhos, mas todas essas informações, elas são mais inacessíveis? São. Elas são mais chatas de se entender? São. Por isso que é esse trabalho nosso fazendo aqui, mas sempre tem coisa atualizada. Então, se a gente tiver aqui daqui a uma semana, a gente vai ter tudo isso de material e mais para falar. Se a gente tiver daqui a 2 semanas, então isso é muito
positivo. As coisas Sim. vão se renovando e cada vez mais acho que a gente está mirando aí em trazer pessoas melhores, um procedimento mais humanizado, seja em termos de doenças, em prevenções, em diagnósticos, em prognósticos. Acho que é um pouco do que nós estamos juntos aqui coletando e tentando propagar mais. Dá visibilidade para isso, né? Para Perfeito. tudo isso que vai acontecendo, a cada dia que passa, uma coisa nova surge e vai continuar surgindo, com certeza. Perfeito. Tem muitas coisas ainda para tornar essa informação acessível e resolver tudo que a gente precisa na genética e em tantas Perfeito. outras áreas. Sim. Prazer enorme. Breno, deixa o seu arroba aí pro Claro. pessoal também que ainda não te conhece, porque... Imagina, Não, e eu faço questão de falar isso, né? Eu conheço o Breno desde que ele era um menino. Isso é verdade. Que ano que você Eu comecei entrou lá na na genética Unifesp? em 2012. Tá, 2012 foi um ano antes da gente começar. Mas eu lembro quando eu fui numa festa de namorar. fim de ano, que era na outra casinha Na outra lá. casinha. Que Que tinha Exatamente. jabuticabeira. Eu lembro de você e tudo. Bom, 2012 eu tinha 15 anos. 2000, Então faz bastante tempo. Não faz conta. Eu tenho 28 hoje, então 13 anos Não, que a gente já, se conhece. já, é. É praticamente o tempo que eu Exato. conheço a Giovana. Tive o prazer de trabalhar durante muitos anos com seu pai, né, lá na Sim. genética. Ele se aposentou aí Aham. nesse último ano e deixou uma árvore lá plantada Legal. dentro da gente, né? Muito Então, bom, muito bom. é isso aí. Faço Não, mas é questão um de falar prazer. isso na gravação. E porque ele vai realmente- gostar de É, ouvir, eu tenho é, certeza. é. Mas essa Obrigado. influência nossa, acho que é muito também desse direcionamento. Meus pais na área médica, então acho que isso com certeza é uma base muito importante e que a gente quer propagar. É. E você perguntou do meu arroba. Isso. Bom, vamos lá. Meu sobrenome é meio controverso, mas no Instagram é arroba underline, então tem um underline antes, Breno, com N só, e aí tem um P, Fister, P-F-I-S-T-E-R. Aí vocês podem me encontrar no LinkedIn, que é Breno Fister Ramos, lá vocês também puxam todas as informações, tem um canal no YouTube, Breno Fister Curiosidades, mas o meu foco principal realmente é Instagram e LinkedIn, onde eu tô mais falando sobre esse tipo de assunto com frequência e... Meu sobrenome é um pouco mais fácil que o dele. Mas o meu arroba é @gtocoli, T-O-C-C-O-L-I. E também vocês podem me achar no Instagram, no TikTok, no YouTube, que tem muita novidade lá. E no LinkedIn. E no LinkedIn. E semanalmente tem bastante novidade lá. Maravilha. É isso aí. Rai, seu arroba? Vocês me encontram no @genetigram, né? A gente tá sempre lá falando sobre genética e Fantástico saúde. esse arroba. É. Eu fiquei, cara, que sacada. Muito legal. E o canal aí da genética médica nas redes sociais. Inclusive, vamos ter conteúdos juntos em breve. Então, fiquem aí ligados, porque vem coisa nova por aqui. Bom, e aqui é Rodrigo Foch, meu arroba é @dr.rodrigofoch. Lembrando que o GeneCast é um podcast patrocinado pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e pela Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. E vocês podem seguir o GeneCast nas redes sociais em @genecast.podcast. Disponível no YouTube, no Spotify e nos agregadores de podcast. Até a próxima!